Faz chover, Senhor. Senhor, traz chuva, Senhor. Traz chuvas, Senhor Jesus. Traz as chuvas serôdia. Traz as chuvas temporã sobre a igreja. Senhor, visita o teu jardim, Senhor. Senhor, sem tua presença, Senhor, a igreja murcha, a igreja fica sem vigor. Por isso nós queremos cantar. Por isso nós oramos essa canção pedindo chuva, Senhor. Oh, Jesus, chuva para fazer brotar, chuva para fazer nascer a semente, chuva para amadurecer o fruto. Oh, Senhor, nós oramos, Senhor, chuva para molhar a terra, para amolecer a terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus nós oramos, Pai. Senhor, clamando pela tua presença, clamando pelos céus, manifestação dos céus, Pai. Senhor, em teu nome, Jesus, nós oramos, para que o Senhor entre nesse ambiente, Senhor. Oh, Senhor, em nome de Jesus, que haja um derramar de nós e um derramar do Senhor, e que haja uma inundação aqui nessa noite. Oh, Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, Senhor, abençoando cada coração que vai ouvir, que vai receber a palavra, que vai receber a boa semente, que o meu coração seja uma boa terra nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Shalom, família, pode se assentar, glória a Deus. Ontem nós tivemos a inauguração do novo templo lá da Shibam, da apóstola Cirlei. Olha, foi um tempo de alegria, foi um tempo lá muito bom, e a Bíblia fala que a gente tem que se alegrar com quem está alegre, né? Feliz. Eu sei que o esposo lutou tanto para esse momento, né? E agora está ela lá, mas eu falei para ela, apóstola, sem o alicerce a casa não levanta, então ele sempre vai estar na história, né? Descansa aí no Senhor, amém? Glória a Deus. E ontem à noite, aliás, à noite não, à tarde, depois do almoço, estava conversando com a Iris, e quem ia pregar de manhã, quem ia pregar à noite. Eu gosto muito da noite, gente. Eu gosto porque eu gosto de gente que gosta do culto da noite, né? O culto da manhã é maravilhoso, de vez em quando Deus dá uma surpresa assim, tão grande, mas eu falo assim, a nossa alma encontra descanso aqui agora, não é verdade? A gente chega aqui nesse horário tão gostoso, e ela preparou a palavra dela, eu preparei a minha, e hoje, na hora que eu almocei, eu falei, vou dar uma cochiladinha aqui, né, que sou filho de Deus. Não achei a palavra. Mas, gente, eu amo Deus por causa disso. Quando Deus quer mudar a palavra, Ele tem direito de mudar a palavra. Afinal, a gente é servo. A gente vive para servir. E eu não fiquei procurando, não. Eu pensei onde que eu pus, olhei nas gavetas, olhei onde que eu guardo as coisas, peguei o caderno de anotação e entrei lá para o quarto de visita e fiquei pedindo, Senhor, libera a palavra então, né? Me ajuda, né? Me ajuda aqui. E eu fiquei feliz com as coisas que eu ouvi Deus falar. Sabe, porque às vezes a gente precisa ouvir Deus assim, de uma maneira simples. Às vezes a gente quer as coisas tão sobrenaturais, a gente quer aquela palavra, mas, ai, tão gostoso, quando a gente volta ali para o arroz e feijão. Não é verdade, gente? A gente chega, a gente viaja para Israel, a gente fica louco para comer um arroz e feijão e um bife, um ovo, né? Nossa, a gente chega aqui, parece que nunca comeu ovo com bife, William. Por quê? Ah, porque lá não tem, né? Então lá tem outras comidas maravilhosas, mas
o nosso arroz e feijão, a maneira que o povo brasileiro faz o arroz e faz o feijão, é sobrenatural. E eu sei, amados, que a palavra de Deus é alimento para nós, para alimentar nossa fé, para alimentar nossa alma, não é verdade? E o salmista, Davi, eu amo o salmista porque o salmista escreveu muita coisa do dia a dia. Ele escrevia muita coisa do que ele vivia, do que ele estava passando. E eu vejo os salmos, Marisa, para ser um diário. E eu falo assim, coisa que ele viveu. Quando ele escreve ali, né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O cara estava no pasto, separado dos irmãos, sozinho, desdeixado. E estava lá, e ele olhava, talvez veja os irmãos em outras posições melhores, talvez mais bem tratado pelo pai, mas isso fazia ele ver lá em cima do monte, um pai. E eu gosto quando ele fala, que ele conta as experiências dele, e ele conta as lutas, dificuldades, né? E os salmos são muito importantes na nossa vida. E o Salmo 42, versículo 2, o salmista escreve assim, minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Põe aí para mim, quem estiver no... vamos lá falar junto? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar na presença de Deus? É muito interessante, gente, que nesses dias que a gente está vivendo, o diabo tem trabalhado para trazer sobre a nação brasileira um sentimento de tristeza. Não é verdade, gente? A gente olha a situação. Eu não sei como que faz no restaurante com chuchu a R$8, batatinha a 12. Não é verdade? A gente olha e fala assim, Jesus Cristo. Dá uma tristeza de pensar que as coisas estão ficando tão caras, estão saindo da proporção, está saindo do controle. E tudo que o diabo quer é trazer para o povo brasileiro um sentimento de tristeza. Aí, de repente, as pessoas começam a desanimar. Os jovens começam a desanimar porque acham que estudar é besteira. As pessoas começam a achar que é besteira, dá o duro. Porque que fez besteira, que está lá pagando, nós estamos pagando para ele a besteira que ele fez. Aí os empresários começam a falar assim, não vale a pena. Os impostos. E de repente, gente, o diabo quer trazer desânimo. Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus. E eu acho que dentro do diabo lá deve ter um sentimento, que ele deve pensar assim, se eu tirar a esperança desse povo, esse povo está perdido. Porque, gente, nós temos uma esperança dentro de nós. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não vou ser atingido. Tem diferença do que serve a Deus do que não serve. Então isso quer dizer, dentro de nós tem uma esperança. 1000 cairão no meu, então você vai ficar em bedinho. Então nós temos uma esperança, a palavra de Deus nos dá uma esperança, que Ele é refúgio, que Ele é fortaleza, que Ele é o que põe a mesa perante nós na presença do inimigo. Mas é interessante, gente, a luta do inimigo, é que dentro de nós tem um sentimento muito forte, nasce um sentimento muito forte, capaz de dominar
a nossa mente, nosso coração, nossa alma, de que não tem saída para o nosso problema. Eu conversava com o Léo agora de manhã, falando como é difícil. Ele estava falando que ele chegou bem na frente dele, o cerol cortou o pescoço de uma pessoa. E ele desceu ali na Dutra com todo aquele perigo para ir lá socorrer aquela pessoa. E ele ficou lá fazendo os procedimentos e o SAMU veio e levou embora. Ele disse assim, eu não sei se escapou, mas ele falou assim, eu sei de uma coisa, eu desci e sem achar que não tinha mais solução, mas eu fiquei lá até o SAMU levar, fiz o batimento cardíaco, ele disse assim, usei todas as armas que eu sabia, porque ele falou assim, aquele moço queria viver, porque ele ainda cortou o pescoço, ainda saiu andando, para sair da pista, para não ter perigo de alguém passar em cima dele. Mas como é difícil, quando a própria pessoa perdeu, que a pessoa não quer mais viver. Então, gente, o que o diabo quer? Que as pessoas acreditem, não tem mais saída. Sabe, a nossa luta para encontrar paz, a nossa luta para encontrar alegria, não é verdade, gente? Tudo que a gente queria ter paz. Um dia um aluno da Marilda, pequenininho, acho que 9 anos, não é, Marilda? Falou para ela que tudo que ele queria era morrer. A Marilda falou, mas 9 anos querendo morrer? Ele falou assim, tia, sabe o que é viver na comunidade? Se ficar em pé, tem que desviar das balas. Se sai na rua, apanha dos outros. Então, morto, fica lá só deitado, quietinho, ninguém mexe, ninguém faz nada. Vocês estão vendo, gente, que situação? O que ele disse? Professor, eu quero só encontrar paz. Eu quero só encontrar alegria. E eu acredito que o sentimento desse menino é o mesmo, o meu e o teu. Da gente encontrar paz, alegria na nossa alma. E o salmista, quando ele faz essa pergunta para Deus, por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? E ele faz uma pergunta ali, gente. Por que está abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. Aqui o salmista, ele acha uma coisa muito importante. Que é não ficar na tristeza. Ele encontra o segredo quando ele faz a pergunta, porque está batido a minha alma. E ele está perguntando para a alma, por que te perturbas? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. E hoje a gente tem que viver essa verdade, que a esperança só pode ser encontrada em Deus. Não é verdade, gente? A esperança só pode ser encontrada em Deus. Tem gente que dormiu rico e levantou pobre. Tem gente que dormiu com saúde e acordou sem nenhum movimento no corpo. Tem gente que dormiu e os bens pegaram fogo e não sobrou nada. Tem gente que tinha um carrão e agora não tem nada. Mas, gente, em Deus, a esperança em Deus, e que vai fazer a gente lutar, vai fazer a gente permanecer, vai fazer a gente falar assim, não, dias melhores virão, não, a coisa vai mudar, eu tenho certeza, não deu hoje, mas vai dar amanhã, vai dar depois da manhã. Então, gente, e hoje eu quero te desafiar
a esperar e a colocar sua confiança em ação, colocando a sua fé em Deus. Quem crê que dias melhores virão? Por que eu falo que dias melhores virão? Se tudo está prometendo, gente, o dia melhor quem faz é a gente. O dia ruim quem faz é a gente também. Não é verdade? A gente vê gente rico reclamando, maldizendo, e a gente vê o pessoal, a maioria, catando lata e louvando a Deus, e glorificando a Deus. Nós olhamos pessoas reclamando, mas nós olhamos pessoas com sonho tão pequeno. A Dani queria comprar um sanduíche daquele de 3 andares, o rapaz lá na Praça da Sé, e ele falou para ela assim: dona, a senhora vai me dar mesmo? Eu compro o que você quiser. Ela achando que ele ia pedir um cara, e você, compra um macarrão daquele, que eu vejo eles comendo um macarrão no copo, eu morro de vontade de comer um macarrão no copo. A Dani falou: mas você pediu uma coisa difícil, porque não tem água. Não, se a senhora me comprar um macarrão, eu arrumo a água. E ele falou para ela assim: eu não posso sair daqui porque estou vigiando as coisas dos meus amigos aqui, ó. Deixaram comigo. Gente, vocês estão vendo como eu falo assim? Quem faz o dia bom ou ruim é a gente mesmo? Então, eu tenho que crer que vai ter dias melhores, porque eu vou trabalhar por eles, eu vou fazer questão de buscar isso, de viver isso. Eu não vou deixar a situação, o diabo, me apertar ali, para eu ficar sem paz, para eu ficar sem tranquilidade. E nessa hora de luta, gente, viver a paz, viver a alegria prometida por Deus, não é que não vai ter luta. O nosso problema, às vezes, a gente achar que não vai ter luta. Eu li uma coisa num livro da, acho que é Mary Catherine Baxter, Divina Revelação do Inferno. E ela contou um negócio lá assim, que a mulher achou que por ela ser fiel a Deus, ser uma serva de Deus, não pecar, não fazer nada, o marido não podia trair ela. E ela ficou com tanto ódio de Deus, que ela matou o marido e não perdoou Deus, e foi para o inferno. Olha que coisa, gente. Ela achou que por ser fiel a Deus, não ia ter luta, não ia passar por isso. Não, gente, no mundo tereis aflições. Eu não sei que evangelho que pregaram para ela, Lourdes. Porque o nosso evangelho que nos foi ensinado, sempre nos ensinaram. A gente cantava muito: a luta vem e passa, não desanime não. Com luta, nós vamos entrar no céu, é com luta, meu irmão. É assim que eles ensinavam a gente. Vai entrar no céu, vai entrar com luta. E aqui eu estou falando exatamente isso, gente. Que viver na alegria não é não ter luta, mas é achar ela no meio do caos. Achar a alegria no meio do caos. E isso pode acontecer. E eu não posso esquecer, gente, que Deus é a minha salvação. E que mesmo que a angústia me pareça sufocar, porque a angústia sufoca a pessoa. Sufoca, mesmo que a angústia me pareça sufocar, eu clamarei a ti, que é o autor da vida, e que vens com teu poder me consolar. Sabe? E o que eu preciso fazer? Gritar isso para mim, e para mim mesmo.
Quando eu falei para você, vamos cantar, assim como a corça anseia por águas, cantar para você mesmo, eu estava falando, entenda agora, seja a corça, assuma o lugar da corça, entenda que você precisa ter sede, entenda, como a terra precisa da chuva, assim minha alma anseia por ti. Sabe, a gente precisa entender, amados irmãos, que eu tenho que gritar que Ele é fiel, eu tenho que gritar que Ele me sustenta, e eu acho que não tem coisa pior para o ímpio, de que quando você desafia Ele, quando Ele te dá uma notícia contrária, e você reage como cristão, Ele fica quase endemoniado. Quando o médico falou para mim, com a Iris, que o Azaf era pequenininho, que DNA não apagava, e o que estava escrito no DNA dele ia ser a vida inteira, nós dizemos para ele, doutor Rosival, nosso Deus apaga DNA. Ele falou, não apaga. Eu sou engenheiro genético. E eu falei, então, Deus criou o Senhor. Gente, se a gente parar, a gente pensar, para eles se sentem desafiados. Quando a gente rebate na mesma hora, em nome de Jesus, isso não vai acontecer. Por quê? Porque o Deus é o Deus da minha salvação. Ele me sustenta. E a gente vai gritar isso quando está tudo bem? Não, a gente vai gritar isso quando não tem solução. Quando não tem porta aberta. Quando a gente não vê a saída. Eu vi um testemunho de uma criança no hospital, o pai gritando, Deus, se ele morrer, eu morro junto. Se ele morrer, minha vida acabou. Aí a criança fez parar a maca, chamou o pai e disse, pai, para que essa loucura toda? Eu vou só ali e já volto, calma. Ele falou assim, pai, pensa bem. Se eu morrer, pai, eu vou estar nos braços de Jesus. E eu quero dizer para você, você também vai estar nos braços de Jesus. Já pensou Jesus balançando você? Gente, vocês estão vendo assim, como é esse momento desafiador? Essa situação para ali para o pai que não tinha solução. Sabe, quando você se sente abatido, é hora da gente voltar para Ele. Quando eu falo voltar, estou falando nos voltarmos. É hora da gente olhar para Ele, é hora da gente ver, é hora da gente buscar, é hora da gente vir para a palavra. Sabe? E a gente nos voltarmos para Ele em oração. Às vezes, a gente esquece que vai ter hora que a gente vai orar mais, não é, Cris? Tem hora que a gente vai orar dobrado. Tem hora que a gente vai orar o que sabe e o que não sabe. Porque naquele momento, Irani, a gente tem que nos voltar para a oração. É hora da gente falar, não, eu vou gritar, eu vou clamar, se preciso for, darei a minha vida. Sabe, porque eu só vou encontrar força, gente, só na presença de Deus. Não é verdade, gente? Não tem lugar melhor para a gente ir do que na presença de Deus. Quando a gente volta já diferente. Sabe, e nesse tempo que a gente está vivendo, eu preciso lembrar de Deus todos os dias. Todos os dias eu tenho que falar para mim, eu tenho que esperar em Deus. Eu preciso esperar em Deus.
Todo dia eu preciso lembrar que Ele é o meu Salvador. E quando a gente fala Salvador, gente, não é só para ir para o céu, não. Salvador da luta, Salvador do perigo, Salvador da dor, Salvador da tristeza, não é? Ele vem e salva a gente. E a gente precisa lembrar isso todo dia. Eu tenho um amigo que me ama, eu tenho um amigo que me guarda, eu tenho um amigo que me salva. Não é verdade, gente? É tão bom quando a gente tem um amigo que a gente fala, não, esse amigo vai me ajudar. Olha, eu tenho um conhecido, né? Já ajuda, mas você tem um amigo que te ama, um amigo que te salva. E eu preciso falar para mim, eu tenho um amigo que me ama, eu tenho um amigo que me salva. E eu preciso lembrar, gente, que Deus não é humano. Verdade, gente. A gente precisa lembrar que Deus não é humano. Que vê uma falha nossa, a gente acha Deus só quando está tudo bem. Mas, gente, Deus é diferente do pai biológico. Deus não abandona os filhos. Não é verdade, gente? Hoje nós temos milhares de pessoas na face da terra que têm problema porque foram abandonados pelo pai. Tanto homem quanto mulher. No dia eu estava lendo um cantor desses doido, louco, famoso. Depois de que ele venceu tudo, ele escreveu uma música terrível, falando para o pai dele, eu não preciso de você. Ué, mas por que depois da carreira dele, homem formado, depois do sucesso, depois que tinha milhões de dinheiro, que ele foi, ainda tinha mágoa, ao ponto que ele tirou para gravar uma música, para mandar um recado para o pai dele, eu não preciso de você. Gente, claro que ele precisava, Marisa. Claro que ele precisava, claro que ele sentiu falta, não é, pastora Ana? Mas no fim da vida ele resolveu desabafar e mentir para ele, porque é mentira. Ele precisava do pai. Sabe, você pode até não sentir bem. Você pode até estar sentindo mal. Você pode até estar num ambiente que você acha que até que a presença de Deus não está ali. Você não está sentindo nada. Mas eu te desafio e afirmo que Ele está lá naquele ambiente. Isso é tão verdade, gente. Tão verdade. Quantas pessoas na hora do suicídio, a presença de Deus não impediu o suicídio? Uma moça estando num motel para se perder, mas Deus preparou os Gideões que deixaram o Novo Testamento em cima lá do criado da cama, e ela abre, lê a palavra e sai chorando, pedindo perdão. Gente, são tanto testemunho assim, que era Deus estava no ambiente, um ambiente terrível, um ambiente mau, um ambiente maligno. Tem muitas pessoas que não acreditam que Deus está no centro espírita. Ele é onipresente, gente. Ele está lá. Se alguém abrir uma brecha, ele abre o olho da pessoa. Então, gente, a gente precisa lembrar que confiando em Deus, a gente pode descansar. Eu achei muito interessante
Não sei quem falou essa semana para mim, de alguém que estava numa situação difícil, com um filho, com câncer. E alguém mandou um recadinho: durma esta noite, porque tem muitas pessoas orando por você. Então, por favor, pode dormir tranquila. Uau! E essa pessoa desabou. Derrubou ela, gente. Ela não imaginava, Cida, que ela ia poder dormir. Ela não imaginava que tinha alguém orando. E hoje eu quero dizer para você, a gente precisa entender isso. E eu preciso descansar nele. Espera nele, confia nele, descansa nele, e a paz inundará o teu coração. E eu quero dizer ainda mais. A gente precisa entender, amados irmãos, que nesta hora, desfrutar da comunhão da igreja reunida, desfrutar da oração, desfrutar da adoração, desfrutar até do ofertório. E eu, no que eu estava escrevendo essas coisas, fiquei pensando assim, sabe o que é verdade? É difícil alguém ser tocado na hora da oferta. Tem cada palavra linda aqui do pessoal, todo mundo, na hora da oferta, todo mundo quer dar um destino, quer dar um caminho, quer dar um nome, quer dar um endereço para a oferta. Mas às vezes parece que a oferta é os nossos comerciais, por favor. Mas gente, até na hora da oferta a gente pode ser ministrado. Não é verdade, gente? Pode ser ministrado ali na hora da oferta. Por quê, gente? Porque a gente precisa de alguma coisa que alimente a nossa fé. E o que vai alimentar a nossa fé é o quê? A palavra. A palavra vai alimentar a nossa fé. Outra coisa, gente, alimentar a fé, lembrando de coisas que nós já recebemos. De coisas que nós já deixamos para trás. Puxa vida, quantas coisas, quantos testemunhos, quantos milagres, quantas curas, quantas portas abertas, quanto dinheiro vem na sua conta, quanta comida chegou na tua mesa, quanto destino foi mudado. Quanto choro com as crianças doentes a gente passou? Quantos momentos difíceis, preocupados em pagar escola das crianças. Aí vê os filhos formados, crescidos. Nossa, Deus me ajudou muito. Se não fosse Deus, eu não dava conta de manter 2 na escola. Eu amo quando Lamentações, mas não é ficar lamentando, não. É o livro de Lamentações de Jeremias. Eu amo quando ele fala assim, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Quero trazer memória. Ele estava dizendo assim, puxa, eu tenho que trazer memória. Quanta coisa Deus fez por Israel. Quanta coisa Deus fez pelo meu povo. Quantas coisas Deus fez por mim. Puxa, já pensou que eu falei para Deus, eu sou uma criança. Sabe que essa criança já era velha, gente. Belinha, pode rir, ele não era um menino, não. Ele já tinha idade, porque naquela época, né, os filhos, depois de maduro, é que eram liberados. Eles estavam debaixo de tutores.
Então, quando ele fala, eu sou uma criança, ele estava falando assim, eu ainda não fiz o meu bar mitzvah, eu ainda não fiquei de maior, eu não fui ainda emancipado, ele fala para Deus. E Deus fala assim, não diga isso não, Jeremias. Mas ele fala exatamente isso. Talvez, se a gente ler o anterior, a gente vai ver a pressão, a luta, o momento da nação, o momento dele como profeta, as coisas acontecendo fora do controle. Mas ele fala assim, eu tenho que trazer memória que pode me dar esperança. E ele fala assim, tudo aconteceu por misericórdia. Tudo aconteceu, gente, pela bondade de Deus, porque Deus é Deus. Tudo aconteceu porque Ele quis. Às vezes, a gente fica muito enganado. A gente acha que, por a gente não fazer nada errado, Deus vai fazer tudo de bom para a gente. Ah, mas eu não faço nada de errado. Mas, gente, isso não é garantia que não vai ter luta. Isso não tem garantia que não vai dar uma coisa errada. Quando a gente está doente, o primeiro sentimento que vem é começar a fechar e virar para a parede e começar a pensar, Senhor, o que eu fiz de errado? Senhor, o que eu pequei? O que eu estou passando essa luta? O que eu fiz? Me revela. E a gente gasta aquele tempão só indo para baixo. A gente precisa entender, amados irmãos, essas coisas, que em vez de alimentar a tristeza, vamos alimentar a nossa fé. Sabe, a gente precisa entender, amados, que o salmista fala, como que a gente vai alimentar a fé? Que eu fiquei pensando, poxa Deus, que legal, né? Essas coisas que o Senhor está falando no Salmo 42, que bom que o Senhor está falando de esperança, que bom que o Senhor está falando, mas depois quando eu cheguei aqui, eu fiquei pensando, poxa, que legal, mas e aí? E aí foi nesse momento, gente, que Deus falou assim, mate a sua fé em mim. Eu falei, uau, verdade, gente. Quando ele fala assim, mate a sua fé em mim, sabe o que Deus está falando? Quando a alma estiver abatida, quando a tua alma estiver suspirando aqui igual a corça, Ele vai falar assim, não mate a sede em outra coisa. Não é verdade, gente? Nós olhamos hoje, tem tanta oportunidade para matar a sede hoje, viajando, achando que ter dinheiro na conta. Tem muita gente procurando matar a sede em outras coisas. Sabe? Tem muita gente, muitas pessoas achando que a sede vai matar quando os problemas acabarem. Sabe, a gente precisa entender, amados irmãos. Outras pessoas querem matar a sede fugindo do problema. Não é verdade? Verdade, gente. Às vezes é mais fácil fugir do problema e achar que vai matar a sede. Não, mate a sua sede em Deus. Só Ele tem água viva. Sabe, a gente precisa entender que a
gente não pode matar a sede em outra fonte. E quando a gente fala matar a sede em outra fonte, o profeta Jeremias, no capítulo 2, versículo 13, ele fala assim: porque o meu povo cometeu 2 delitos, me abandonaram, e me abandonaram a fonte das águas vivas, e cavaram para si cisternas rotas, furadas, que não retêm água. É muito interessante, gente. Mate a sua sede em Deus. Por quê, gente? Porque eu tenho que matar a minha sede em Deus, do Deus que me salva. E eu falei, gente, salvação não é só salvação da eternidade. Salvação do mal. Quantas vezes já te salvou de acidente, já te salvou de assalto, já te salvou de alguém te matar, já salvou da enfermidade. Às vezes a gente precisa pensar nisso. O Deus que me salva, o Deus que me sustenta. Se eu desse o microfone para todo mundo falar uma coisinha, como Deus sustentou, todo mundo não ia querer falar uma coisa, ia querer mais de uma. Como Deus te sustentou, como você já foi sustentado por Deus tantas vezes, de tantas formas. E eu tenho que entender isso, matar a sede no Deus que me sustenta. Às vezes nós olhamos, gente, o povo cristão correndo atrás de campanha para ficar rico. Eu não estou mentindo, porque eu vejo isso no Facebook. Cada promessa de cada coisa, sem fundamento, cada coisa louca, mas o povo vai atrás, o povo gosta disso. Por quê, gente? O povo quer ficar rico sem trabalhar. Segredo da prosperidade: levante cedinho e sai e vai trabalhar. Leva a marmita. Gente, mas às vezes tem muita gente que se converteu ao Evangelho, que está esperando ficar rico. Eu vi uma pessoa dando testemunho: eu não tinha igreja, fui na igreja, fiz não sei o que lá, e eu não tinha nada, não tinha nem um carro. Hoje eu tenho um supermercado, tenho 4 casas de aluguel, eu tenho 2 carros. Aí a pessoa falou assim: ele é meu vizinho, o pai e a mãe dele morreram de acidente, por isso que ele tem tudo essa semana. Puxa, será que Deus, Ronaldo, mataria o pai e a mãe o cara ficar rico? Agora pense, um filho com este sentimento de alegria, Jorge, porque o pai e a mãe morreu e ele ficou rico. Só porque tem um supermercado, 2 carros, 4 casas de aluguel. E o pai e a mãe que eu perdi? O Deus que me sustenta, que faz aparecer dinheiro no bolso da calça, quando a gente está fuçando lá dentro do guarda-roupa. Eu não sei se vocês me causam uma alegria tão grande, que quando eu acho 100 conto lá no bolso da calça. De vez em quando a gente mexe na Bíblia assim, eu ganho oferta, eu fico feliz da vida,
por ser a terra que vai abençoar outra pessoa. Mas às vezes eu largo a oferta dentro da Bíblia, assim, passo 2, 3 meses, depois eu vou naquele capítulo e eu acho lá. E eu fico feliz aquele dia que eu achei. Ainda estava precisando. O Deus que me sustenta. Não é gostoso, gente, quando a comida rende. Não é verdade, gente? Não é gostoso. A gente senta e come. Com aquela satisfação assim, nossa, comi aqui, ou comida gostosa. Não é nenhuma comida difícil, é uma comida simples. O Deus que me sustenta. O Deus que mata a minha sede. Sabe, quando eu falo aqui, gente, matar a sede em Deus, eu estou falando de buscar a face de Deus. Eu não estou falando que você vai ver. Moisés buscou a face de Deus. Moisés desejou a face de Deus. E eu vou ver a face de Deus aonde, gente? No Evangelho de Jesus. Na aliança, na nova aliança. E hoje, o meu pedido, o meu desejo é que Deus aumente a nossa fome. Gente, fome não cria. Não é verdade? Não tem como criar fome. Não cria. Fome a gente sente. Fome é uma coisa de Deus. Uma japonesa falou para mim que lá na guerra de 1950, lá, pegaram a família dela, jogaram no meio do mato, sem nada, puseram no basculante e despejaram a japonesada tudo lá no meio do mato, lá no lugar sem ermo. E ela falou para mim, pastor, nós comíamos uma palmeira. E eu falei, dona Rosa, era gostoso? Ela disse, ô pastor, o melhor tempero era a fome. Eu guardei isso no meu coração. O melhor tempero é a fome. Ela disse assim, a gente comia a palmeira de Inajá, não era porque era gostoso não, pastor, é porque nós tínhamos fome. E a gente olha na África, quando vai da Bíblia, as expressões, as crianças quando ganham Bíblia, a sensação, pessoa atravessar o deserto 7 dias, né meu bem, só com água, para ir ouvir a Íris e a Isa lá no Chad. O pastor dela, o marido dela falou que ela ia morrer com as pessoas, e não trouxeram 1 centavo porque não tinha, e nós estávamos dormindo na rua, não comia, mas elas vieram lá do outro lado, da nação vizinha, era o único meio delas entrar, era só pelo deserto. Pela entrada, eles não iam entrar aqui, eles iam matar, eles estavam matando. E ela atravessa 7 dias para ouvir a palavra, sabe por quê, gente? Porque ela teve um encontro com Deus tão real, tão maravilhoso, tão lindo, tão poderoso, que deixou ela com tanta fome de Deus. Entraram na aldeia dela, mataram todo mundo, eles entraram para a igreja, entraram na igreja, mataram todos os irmãos, mataram o marido, o filho e o irmão dela, e uma criança pequena dela, e não mataram ela. E Deus disse assim, eles não mataram porque eles não podem te ver. Saia ajoelhado e só fique de pé a hora que eu der ordem para se levantar. E ela andou muitos quilômetros, passando no meio da guerra, de morto, de gente decapitada, de gente cortado, de tudo. E ela saiu ilesa lá do outro lado. É por isso
que ela atravessou o deserto, porque Deus já tinha atravessado com ela no meio da guerra. E eu quero dizer para você hoje, eu tenho que entender uma coisa. Que Deus não promete que você vai passar no vale da sombra da morte. Deus não fala que você vai passar no meio do fogo, das muitas águas. Gente, ou Ele fala assim: eu vou passar com você, você não vai passar sozinho. Não te deixarei, não te desampararei. Ser forte e corajoso. Eu sou com você todos os dias. Então hoje eu estou falando para você, aproveite a companhia de Deus na hora da luta. Não se sinta sozinho, não se sinta sozinho, não se sinta abandonado, não se sinta excluído. Aproveite a companhia, mesmo que você não entenda Deus, porque tem hora que você não entende Deus, mas Ele vai estar do teu lado. E eu amo quando Jesus anda com os discípulos no caminho de Emaús. Fiquei pensando assim, puxa, mas não precisa ter andado lá no meio do caminho. Falou: tonto, volta aí, eu não avisei vocês, seus tontos, que eu ia ressuscitar. Vocês estão indo embora porque eu estou aqui, vão voltar. Não, gente, Jesus preferiu caminhar com eles, pastor Ana. Jesus preferiu caminhar com eles, até na casa deles. E entrou na casa deles, para marcar a vida deles. E eu quero dizer, eu desejo que hoje Deus entre na sua casa, que Deus entre na minha casa, que Deus entre na Kadosh, e que nós sejamos marcados por Deus hoje à noite. E que quando a nossa alma, a nossa luta, o nosso problema, a nossa dificuldade começar a falar muito, que a gente possa pensar uma coisa, gente. O salmista falou uma coisa que vai ficar marcado no meu coração. Quando a luta vier, fale com a sua alma. O nosso problema, quando a luta vem, nós deixamos a alma falar conosco dia e noite. E aquilo fica queimando a pestana, e ele fala assim, a situação estava tão difícil, pode ir subindo, gente, estava tão difícil, mas tão difícil, que ele falou: não, espera um pouquinho, vamos conversar, amor, porque você está abatida, espera em Deus. Naquele momento, gente, Ele deu para nós o segredo de hoje à noite da nossa vitória. Conversar com a nossa alma. É hora da gente repetir os versículos, é hora da gente falar alto: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ore cantando, cante orando, cante salmos, recite salmos. E dessa maneira a gente vai poder vencer a luta e a dificuldade. Fale comigo assim: por que está batido a minha alma? Espere em Deus, pois eu ainda o louvarei. Então, a partir de hoje, aprenda não ouvir, aprenda a conversar com a sua alma. Faça ela te ouvir, não fique ouvindo ela. E o salmista fala exatamente isso. Ele fala assim: você está abatido, eu sei que está abatido, mas espera um pouquinho, você está abatido por quê? Você já esperou em Deus? E eu quero fazer um apelo hoje, da gente entregar o nosso problema, a nossa luta, da gente sair daqui com essa certeza: eu vou conversar com a minha alma, eu vou parar de ouvir, e eu vou falar com a minha alma, eu vou cantar orando, eu vou orar cantando, eu vou ler salmos em voz alta. E assim eu tenho certeza que como o salmista teve vitória, nós vamos ter também.